Essa é a correção do sexto ano, PET 6, semana 4, História. Nessa correção de atividades do sexto ano História, você encontrará nas páginas 76 a 78 do PET. Número 1. A cidade do profeta foi uma cidade árabe que abrigou Maomé quando ele fugia de seus perseguidores. Qual o nome dessa cidade? Qual a importância política e religiosa dessa cidade para os árabes? Como se chama o santuário que existe nessa cidade? Ele já existia antes de Maomé? Então, a cidade é Medina, abrigou Maomé que estava em exílio. Ele fundou o Estado Islâmico, onde o chefe religioso também é o chefe político, e as leis são baseadas na religião. Assim, ele criou o santuário Caaba, né? Então, não existia antes, foi ele que criou. Número 2. Coloque V para verdadeira, F para falsa. O islamismo é uma religião monoteísta, o que prega a existência de um único Deus, que é o Alá. É verdade, né? Então, Alá é considerado o Deus único e universal para os muçulmanos. A cidade santa do islamismo é Medina e todo muçulmano deve visitá-la pelo menos 3 vezes ao ano. Então está errado, né? Tem que visitar pelo menos uma vez antes de morrer. Para o islamismo, Deus deve ser representado em esculturas e pinturas dentro dos templos. É falsa, né? Não deve ser representado em esculturas e pinturas. E na próxima também é falsa. Toda a Europa se converteu à nova religião. Né? Praticamente são poucos países lá que são exatamente islâmicos. Né? A Albânia e a Bósnia-Herzegovina são os principais. Mas a área que mais tem os muçulmanos é ali na área do Oriente Médio. 3. Leia o texto. O islamismo hoje no seu PET e responda. Letra A. O Islã é a religião predominante na maioria dos países do Oriente Médio, exceto em qual país? Então é em Israel, né? Que é o berço aí da religião do judaísmo. Letra B. Em qual continente a religião é mais professada? Então é na Ásia, na região do Oriente Médio. Letra C. Em quais outros países o Islã tem muitos seguidores? Então, no texto tinha vários países diferentes, mas tinha um trecho que falava exatamente nessas palavras. Países que o Islã tem muitos seguidores. Então, eu copiei esses, ok? China, Rússia, Índia, Estados Unidos e Brasil. Letra D. Há cristãos que vivem no continente africano? O que significa dizer que nem todo árabe é muçulmano. Então, sim, no norte da África e no Oriente Médio, cerca de 15 milhões de árabes, há cerca de 15 milhões de árabes cristãos. Logo, eles são árabes, mas não são islâmicos, né? Não são muçulmanos. Então, árabe é, de certa forma, um tipo de etnia, né? Que possui várias línguas, vários povos diferentes. Então, árabes, muitos deles são árabes, mas nem todos são muçulmanos, porque vários árabes têm a religião cristã. Número 4. Pesquise e escreva o significado de letra A, Caaba. Então, significa construção simples, santuário em forma de cubo. Letra B, Alcorão. É o livro sagrado dos muçulmanos, possui a doutrina de Maomé. Igual para os cristãos, né? O livro sagrado é a Bíblia, que em geral tem vários tipos de escrita de várias pessoas diferentes, né? Mas também tem aí as escritas sobre Jesus, né? Então, Maomé seria algo semelhante para eles do que Jesus para os católicos. Jihad é a guerra santa muçulmana, luta armada contra os infiéis e inimigos do Islã. Pessoal, vocês estão gostando aí da correção? Então inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para ter acesso às notificações dos vídeos que saem aqui quase que diariamente
e dê o seu like. Número 5. Pesquise e escreva o significado da palavra Islã e quais são os fundamentos do islamismo. Pessoal, eu sei que essa questão ficou muito grande, mas como que eu vou diminuir o fundamento da religião? Então, assim, eu não tenho como fazer isso. Então, se vocês quiserem conseguirem resumir, vocês podem resumir, tá? Mas eu coloquei aqui completo. Islã deriva do verbo aslama, que significa render-se, submeter, obedecer, sinceridade e paz. Os pilares, né, ou os fundamentos do islamismo são: recitar o credo. Não existe nenhum Deus além de Alá. E Muhammad é seu profeta. Orar 5 vezes ao dia na direção de Meca. Observar o jejum durante o mês sagrado chamado Ramadã. Realizar o zakat, a doação de 2,5% de seus lucros para os mais pobres. Eu nem sabia dessa parte, viu, gente, de ter a doação para os pobres. Achei muito legal. 6. Com a morte de Maomé, em 632, o Estado muçulmano passou a ser governado por califas, que é o que a gente chama de califados, né? Sucessores do profeta. Desta forma, começaram a aparecer desacordos entre alguns grupos muçulmanos, sendo os principais sunitas e xiitas. Descreva as principais diferenças entre eles. Então, para os sunitas, o califa, que é o chefe do Estado e sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. E nós também devemos considerar que os sunitas são a maior parte dos muçulmanos, quase 90%. Já para os xiitas, o profeta e sucessor legítimo deveria ser Ali, que é o genro de Maomé. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da correção, que foi até muito longa, né? Inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e seja membro, que é a novidade aqui do nosso canal, tá? E dê o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau!